tema é a questão da modernidade mundo no Renato Ortiz, eu vou começar falando como, digamos, eu me aproximei intelectualmente do Renato em função mesmo, acho que desta ideia de modernidade mundo, mesmo que ela ainda não estivesse, digamos, processada, né, conceituada, mas já era uma coisa que ela estava dentro de mim. Eu acho que essa questão da modernidade mundo, como o Renato aponta, inclusive em livros como Cultura e Modernidade na França no século XIX, como ele vai fazer vai buscar uma origem ali dessa cultura urbana, dessa modernidade do século XIX, né? Ele vai mostrar que isso já faz parte da nossa vida há muito tempo, né? As nossas cidades, elas estão pautadas por uma matriz mundial, né? A forma como nós vivemos, olhamos as horas, comemos, nos vestimos, tudo isso vem de uma matriz mundial, mas isso não era consciente, né? E na sociologia brasileira, no Brasil, o pensamento brasileiro, de um modo geral, ele vai buscar sempre, digamos, construir a sua identidade, né? É uma forma de muito voltado assim para a questão nacional, para a questão da identidade, para a questão da brasilidade, né? Ao contrário daquele início assim da urbanização do início do século XX, aquele modo francês assim que era descarado, assim incorporado descaradamente. A partir daí, eu acho que a modernidade brasileira vai buscar uma forma de construir uma fachada brasileira para isso. Né? E toda a sociologia brasileira, e eu acho que estudo das artes, tudo isso, por muitos anos, ficou presa nessas reflexões que se fecham aqui dentro do país. Né? E eu acho que o Renato, justamente, ele traz isso de novo. A minha geração, eu nasci no início dos anos 50, em São Paulo, e São Paulo já era uma cidade, no pós-guerra, onde você andava na rua e escutava diferentes línguas. No colégio, eu tinha colegas que eram filhos de alemães, húngaros, libaneses, onde os pais nem falavam português, às vezes. E onde você comia, ia para a casa deles e comia comidas diferentes. Então, isso já fazia parte, essa coisa meio... não tinha uma identidade paulista, era essa mistura de estrangeiros que tinham acabado de chegar, os italianos, os japoneses, e também eu cresci com a televisão, com as revistas, com a história em quadrinho, com uma indústria cultural muito forte. Então, acho que tudo da onde eu vim não vem de matriz familiar, entendeu? Não foi um avô, um tio, não sei o quê. É tudo indústria cultural. É tudo uma matriz mundial. Né? E isso daí que o Renato identifica bem. É uma matriz mundial que pode ter surgido em algum lugar, como ele vai dizer no Mundialização e Cultura, mas que à medida que ela é incorporada, né, e ela se consolida nesse espaço mundial, ela não é mais ligada ao local da onde ela surgiu, ela é de todo mundo. Então, eu já tinha esse interesse, eu não estava interessada em coisas do Brasil, eu estava interessada nessa relação. Né? Então, só para você saber, eu comecei fazendo letras na USP e ciências sociais na PUC. Fazia os dois, um de manhã e outro de tarde. E depois eu larguei tudo e fui trabalhar no mercado de arte. Depois de um tempo, eu resolvi que eu queria voltar. E os meus clientes eram todos sociólogos, muitos. Né? Um dos meus principais clientes era o Miguel Chaya.
E ele que me falou, então volta para a sociologia, termina o curso, né, e faz um mestrado sobre o mercado de arte. Ah, eu achei legal. E aí, já no fim da graduação, eu fui lendo, buscando referenciais, mas não achava, não encontrava, porque aqui no Brasil só se lia autor brasileiro, né? Só se discutia a partir de questões de ideologia, ou então tinha aquele choque entre funcionalismo americano, né, e as visões francesas entre mar, e aí na época dos anos 70, ali, né, durante a ditadura. Mas a cultura, para nós, nessa época, era um elemento fortíssimo. Eu acho que todos nós que crescemos, o mundo, para nós, não se resumia ali a essa questão do Brasil, da repressão, porque a gente estava conectado no cinema, que estava acontecendo, que não era só brasileiro. Então, tinha esse interesse por essa coisa mundial. E eu me lembro de ter lido o texto A Consciência Fragmentada, do Renato Ortiz, que é um texto sobre o carnaval, que é um texto, não é só sobre isso, mas é sobre uma percepção. E eu fiquei muito impressionada no texto, logo no primeiro ensaio, como a forma como ele descreve, é uma coisa que eu nunca esqueci. Ele descreve, vai falar sobre o carnaval a partir da experiência dele. E ele vai descrever como ele estava ali, eu não reli isso, então eu estou, como ele começa a se dar conta dessa festa, desse carnaval, quando ele estava dentro do Carnaval da Bahia, pulando ali na rua, né, num momento que ele tinha acabado de voltar do exterior, que ele tinha morado na França, e quando ele volta, no momento ali, ele vai lá para o Carnaval da Bahia e ele começa a se dar conta ali do carnaval a partir da pessoa dele, da vivência dele, de uma pessoa que acabou de vir de fora. Então, eu achei isso maravilhoso. Assim, isso foi uma coisa, digamos, uma questão subjetiva, mas que dizia muito sobre a metodologia do autor. Inclusive, assim, digamos, no mundo que está mudando tudo, ele usou uma experiência pessoal para pensar isso. E nisso ele avança, e eu achei assim, ele trabalha com o Gramsci, mas ele dá uma atualizada incrível ali dentro do livro. Então, aquilo realmente me encantou ali. Né? Então, foi uma coisa assim que falei, aqui tem uma coisa. E aí, tentando estudar essa questão das artes, não achava nada, né? Daí as pessoas começaram a me dizer, você tem que ler Bourdieu. Outros diziam, tem que ler Escola de Frankfurt. Então, eu fui lá, comprei o Adorno, Teoria Estética, e fiquei lendo, né? Comprei a distinção. E aí saiu esse livro do Renato Ortiz, pelos grandes cientistas sociais, esse livro que ele organizou, o volume, né, a convite do Florestan Fernandes, sobre o Pierre Bourdieu. Já tinha o livro do Sérgio Miceli, sobre o Bourdieu também, que ele já tinha organizado uma coletânea. E aí já me deu, falei, nossa, que interessante. Aí comentei com a Carmen Simira, né? E aí ela me falou que ele morava nos Estados Unidos. Na verdade, ele estava fazendo um estágio nos Estados Unidos, ele morava em Minas, exatamente. E aí eu entrei no mestrado, mas eu era assim, uma pessoa que estava saindo do mercado de arte e entrando na sociologia, no meio daquela, todo mundo discutindo, digamos, a reabertura do país e eu pensando no mercado de arte. Então, assim, as pessoas achavam que eu era um pouco fora do lugar, né?
E o Iane se interessou, porque o Iane era uma pessoa que se interessava assim pelas coisas, né? Ele tinha um encanto assim, né? E tudo bem, eu fui tocando a minha pesquisa, assim, sozinha nessas coisas, até o momento que eu vi anunciado no programa de pós-graduação da PUC, que era maravilhoso na época. Eu fiquei na dúvida de prestar a PUC, a USP, mas a PUC era muito, porque boa parte dos professores da USP que foram demitidos estavam lá na PUC. Né? Então, a PUC tinha o Florestan Fernandes, tinha o Cândido Procópio, né? Tinha o próprio Ottaviani, além dos professores lá da PUC, né? Tinha a Élide, que era uma professora maravilhosa, tanto na graduação quanto no pós. Eu acho que ela foi uma pessoa que me iluminou muito e me ajudou a ir nessa direção, e era uma pessoa que se interessava por arte, cultura, né? Se interessa, né? Até hoje. Bom, Bom, então aí eu vi esse curso anunciado e que a bibliografia do curso era Bourdieu, Escola de Frankfurt, falando, nossa, tudo que eu preciso, né? Daí eu fiz toda uma mudança, eu trabalhava na Fundação SEAD, fiz toda uma organização para poder assistir o curso. E no fim começou o curso, e era uma classe assim, de umas 25, 30 pessoas, e eu acho que tem uma turma ali que se conheceu ali dentro daquele curso, que eu até anotei aqui alguns. Olha, era o Roberto Grum, a Silvia Borelli, o Zé Mário Ortiz, eu conheci o Zé Mário no curso, a Maria da Graça Seton, todos eles eu conheci no curso, e vários eu fiquei super amigas, a Maria Lúcia Libânio, a Cirlei, a Lúcia Avelar, que é professora da educação aí da Unicamp, né? A Noemi Araújo, então, era um curso assim, onde o debate era super forte ali dentro, e o Renato, um professor super bravo. Eu e a Lúcia Velar, nós duas resolvemos fazer o primeiro seminário sobre escola de Frankfurt, e ele mandou a gente fazer para a semana seguinte. E daí nós falamos, mas não dá para... A Lúcia já conhecia ele, tinha sido colega dele em Minas. E daí eu falei, não dá para fazer na outra semana? Ele falou, não dá. Aqui não tem, se quiser aqui é desse jeito. Eu falei, nossa, que homem grosso. Mas é assim, muito duro mesmo, não sei o quê. Daí até fui lá, fiz, né, não sei o quê. Foi incrível o curso. Daí eu vi que não era nada disso, que era uma performance, né? Inclusive eu fui falar com ele se ele me orientava, ele falou que sim, não sei o quê, mas ele falou assim, mas se você não trabalhar, eu desligo. Até falei para a Lúcia Velar, acho que eu não vou fazer com esse cara, não. Ela falou, não, é uma pessoa ótima. E aí, o curso foi um curso incrível, realmente. É um curso que juntou todo aquele grupo, e em seguida, ali naquele mesmo ano, que foi 84, o Renato ganhou o recurso da FINEP para fazer a pesquisa da história da televisão, da telenovela no Brasil. Isso foi a segunda coisa que me impactou, né? Ele me convidou para trabalhar na pesquisa, e daí já trabalhava Celeste, o Zé Mário, a Silvia Borelli, a Cirlei e eu, né? E eram reuniões, nós fazíamos reuniões toda semana, e nessas reuniões ele foi discutindo a questão da indústria cultural, a gente tinha leituras, então a gente fazia leitura toda semana e discutia essas leituras.
Então, isso já foi incrível. E depois, eu achei incrível ele se interessar pela telenovela, né? Porque não tem nada a ver com ele, mas ele percebeu justamente esse produto brasileiro modernizado, né, que estava sendo exportado e que nós achávamos que era um produto tipicamente brasileiro. É justamente o que essa pesquisa que ele faz, inclusive indo para os Estados Unidos, ele vai mostrar que não é, né? Que é um produto mundial. E é por isso o sucesso da telenovela, é por isso que ela é exportável, né? Porque ela, justamente, ela pode ter nascido em lugares, mas ela, né, adquiriu essa matriz mundial e é por isso ela vem da soap opera e depois ali das novelas mexicanas, as coisas em Cuba. Então, foi uma pesquisa incrível que eu acho que é assim, a matriz da questão da mundialização. A pesquisa que ele fez em Nova York, antes de ir para a PUC, que foi atrás dos românticos e folcloristas, ela também é outra matriz importante desse pensamento sobre a questão da mundialização. Porque justamente o momento que ele vai, digamos, distinguir cultura popular de folclore, o que outros autores já tinham feito, mas ele vai mostrar como a questão do folclore são matrizes que viajam. Né? Então, o nosso folclore brasileiro, como ele não é brasileiro, né? Toda a matriz dele é europeia. Então, isso, para mim, foi outra leitura muito forte. Foi outra leitura muito forte. E ali na pesquisa da telenovela, eu acho assim, foi a compreensão de como se chega a essas conclusões, como ele avançou no pensamento dele, em cima de muito trabalho. Tá? Em cima, não é. Não sei, o Renato é uma pessoa intuitiva, ele tem intuições, mas ele vai trabalhar profundamente essas instituições, fazendo pesquisa de campo mesmo, e buscando daí embasar né, e ver se isso funciona ou não funciona. Então, e a forma como ele trabalhou com o grupo, ele, digamos, ele formou pesquisadores ali. Então, acho que foi uma experiência muito forte para todo mundo ali. Acho que foi fundamental. E é incrível como nós ficamos amigos, assim, eternamente, até hoje. Né? Eu casei com o Zé Mário depois. E a Celeste já foi minha madrinha de casamento. Então, realmente, assim, aquele grupo foi incrível. E aí, além disso, o Renato, eu não sei se estou falando muito sobre o grupo, ele foi trazendo, ele convidava para apresentar o trabalho pessoas que tinham feito pesquisas similares. Então, essas pesquisas, as pessoas apresentavam e a gente debatia. Depois que nós demos conta desse referencial, e além do referencial importado, assim, escola, tudo isso que a gente, escola de Frankfurt, tudo isso que a gente já discutia antes, começou um trabalho sobre como, digamos, resolver metodologicamente as entrevistas, o tipo de entrevista, quem seria entrevistado. Cada um tinha uma pesquisa que deveria fazer. A minha pesquisa, eu trabalhava os textos das novelas. Primeiro, a história, eu fiz toda uma cronologia das novelas, desde as diárias até chegar, fiz um mapa, assim, da evolução das novelas, comparando as novelas nos diferentes canais, então dava para ver a hegemonia da Globo, tudo isso, como ela se constituiu, e como eram os diferentes tipos de novela, assim como a novela foi evoluindo.
a mudança no texto, a modernização da novela, tudo isso. E aí os textos das novelas. E depois os autores das novelas. Né? E, inclusive, nós, na Globo, eu fui trabalhar no arquivo do SEDOC, né? Onde eu primeiro escolhi os textos. Então, eu li os textos, olhei lá os textos, eu conhecia a novela, o Renato não conhecia nada. Todo mundo ali conhecia a novela e gostava, ele não. Então, a gente lidava assim com isso daí. E aí, eu separei os textos das novelas que eu achava mais interessantes, cenas, e daí eu pedi para o pessoal da Globo separar as cenas para eu olhar, né, daquelas novelas. E daí eles separavam, trabalhava numa sala onde trabalhava o pessoal do Globo Repórter também. E eu comecei a ver a Selva de Pedra de uma época, comparar com a da outra época, escolher cenas iguais. Daí todo mundo parava de trabalhar e ia lá ver isso daí. Daí até criou um problema ali na Globo. E daí montaram um condensado para o Renato ver, para ele ter ideia da evolução da história da novela. Foi uma coisa muito legal. E depois a gente entrevistou os autores. E nós construímos os roteiros dessas entrevistas, tudo isso. Eu acho que todo esse processo foi um processo de mergulhar dentro da história da telenovela, e não é só aquela matriz que ele descobriu lá na pesquisa em Nova York, mas é a percepção ali dentro da Globo, por um lado, na construção do texto, e, por outro lado, nas entrevistas que eles, Mário, fizeram com os diretores, pessoal ligado com o dinheiro e com a organização do produto, né, a percepção de que aquilo era um produto industrial e que não só vinha de uma matriz mundial, como ela procurava manter essa matriz mundial para conseguir ser exportada, né? Embora trouxesse essa cara de coisa brasileira. Né? Ali eu acho que aí o Renato começou a pesquisar outras coisas, a questão da música, tudo isso, e acho que a moderna tradição brasileira ela vem desse mergulho na telenovela. E o grupo, que era todos orientandos, fora a Silvia Borelli, os outros todos, Zé Mário, Celeste, Cilei, todos éramos orientandos, cada um trabalhava com um tema que, de alguma forma, dialogava com isso. Então, acho que isso ajudou muito a nossa pesquisa, né, e evoluiu muito a pesquisa dele. Bom, em 92, depois que ele publicou, sim, eu ia te contar também um outro momento, porque ali em 89, 88, ele já estava escrevendo, já publicou o 85 Românticos e Folcloristas, 88 A Moderna Tradição, e 89 foi a telenovela História e Produção. Eu acho importante essas datas, porque é tudo muito perto. E uma pesquisa vai alimentando a outra. E ali, nesse meio tempo, eu estava fazendo meu trabalho sobre o mercado de arte, e, de repente, resolvi fazer uma pesquisa sobre arquitetura que tinha a ver. Como a arquitetura internacional ela vai, digamos, ser incorporada no Brasil, virar uma matriz mundial ali nos anos 30, né? Com Lúcio Costa, tudo isso.
E aí eu fiz esse trabalho, era um trabalho até para o Ottaviani, virou um trabalho assim de mais de 100 páginas, né? Até o Renato queria que eu fizesse a dissertação de mestrado. Falei, não, eu vou fazer o do mercado de arte. Né? E tinha até bolsa da FAPESP para fazer. Ele falou, mas você não tem pragmatismo ainda. Isso já está pronto. Eu falei, não quero. Né? E daí ele leu o trabalho, e daí ele viu a bibliografia. E ele ficou doente uma vez, ele e o Zé Mário pegaram cachumba, né? E eu fui lá fazer uma visita na casa dele, da Paula, e ele falou para mim, Lúcia, traz os seus livros, sua bibliografia. E eu levei o livro do Leonardo Denévolo sobre a história da arquitetura moderna, que é um negócio assim. E ele leu aquilo, e daí ele foi, eu acho que aquilo inspirou ele para ir para Paris e fazer essa pesquisa incrível desse livro que eu considero maravilhoso, Cultura e Modernidade, que é o livro que vai sair em 91. E aí a ideia de mundialização já está ali. A grande discussão, a globalização está começando a ser uma questão discutida, mas é discutida assim com muita dificuldade, né? Porque tem pessoas que são contra a globalização, como até hoje existe, né? A pessoa não entende que é um processo, né, histórico, né, e social que acontece, que você pode gostar ou não, mas, de certa forma, esse olhar para fora, né, esse olhar dessa matriz que é mundial, ela vai contra toda essa construção da identidade que o Brasil já vinha fazendo há um bom tempo e que tinha impregnado muito a própria esquerda brasileira. Então, as pessoas elas se posicionam um pouco contra. Então, eu acho que não foi uma coisa simples o Renato vir com essa discussão. E ali por 92, eu acho que exatamente 92, ele resolve fazer esse grupo para discutir de uma forma mais ampla a globalização. E quem consegue isso é o Ottaviani. Ele era amigo do Bose, ele foi professor da USP, conversou com o Bose, e o Bose e o Carlos Guilherme Mota abriram esse espaço para discussão. E eu acho que ali foi um momento onde ele estava justamente já escrevendo Mundialização e Cultura, onde essa ideia já tinha publicado artigos sobre a globalização, acho que na revista da Ampox, aquela revista de ciências sociais. Então, já tinham artigos ali circulando, mas aquilo já virou uma questão polêmica. E aí, dentro do grupo, eu acho ali um momento onde se consolida e no meio desse debate. Ali participavam os dois da USP, que não compartilhavam aquela ideia. Era claro que eles assistiam, eram educados, tudo isso, mas eles estavam ali assistindo. A Maria Arminda Nascimento Arruda, que também, eu acho, e a Gisela Tati. Maria Arminda tinha trabalhado com a publicidade e a Gisela com jornais. Então, e a Maria Arminda trabalhava com a escola de Frankfurt, assim. Então, ela tinha resistências e proximidades e afinidades, eu acho. E o Milton Santos e o Tonico, o Antônio Carlos Roberto de Moraes, né, que vinham da geografia. O Antônio Carlos, ele aderiu logo àquilo, mas o Milton Santos reagiu muito, porque ele dizia que ele era geógrafo, e como é que ele podia pensar em desterritorialização? Um mundo sem fronteiras, né, que era uma discussão que estava passando por essa questão, o Iane discutindo muito a questão do cidadão do mundo. Ele pegou, o Renato, ele trabalhava mais
pela, digamos, a construção material desse universo. Ele acompanhou isso daí. Não tinha uma questão ideológica, até hoje ele não tem ele é uma pessoa que vai, né, construindo os fenômenos atrás daquilo, para ver, né? Mas o Yanni era um homem impregnado de ideologia, né? Ele descobriu uma nova utopia, né? O cidadão global, assim. Era bonito ver ali os dois juntos, né? Porque tinha uma troca muito assim, embora os dois tivessem essas diferenças muito grandes. Mas o Milton Santos acabou aderindo a isso e convidou o grupo para ir lá para a geografia. Daí essa parte eu perdi um pouco e depois eu retomei lá em 93 no SEDEC.